De volta com a RDTV para você conferir a entrevista que fiz com o presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias de Mato Grosso, Wilson Cutas. Já estou ao lado do presidente dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias de Mato Grosso, Wilson Cutas. Obrigada, Wilson, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço e estou aqui para contribuir com os agentes comunitários, agentes de endemias e passar a melhor informação possível. Wilson, vamos falar primeiro das reivindicações dessa categoria. A gente sabe que existe uma emenda constitucional garantindo alguns direitos a essa categoria, mas ainda temos algumas falhas. Quais seriam essas pendências ligadas aos agentes? Na realidade, em 2006, 14 de fevereiro de 2006, foi constituída a emenda constitucional 51 e logo em seguida a lei 11.350 que regulamenta esta emenda, para que os gestores municipais possam regulamentar, certificar e contratar novos profissionais na área da saúde lotados dentro dos PSFs. E, na realidade, até hoje, muitos municípios postergam essas regulamentações por falta de vontade política mesmo. A falta de vontade política, a gente tem cerca de 6.000 agentes em todo o estado. Dos 141 municípios, quais foram aqueles que já regulamentaram essa carreira? A gente só tem Cuiabá? Tem. Hoje nós temos aqui Cuiabá, nós temos Nossa Senhora do Livramento, Castres, Quatro Marcos, Pons Lacerda, Vila Bela. Enfim, são vários municípios que já realmente fizeram o seu papel. Porém, falta alguns municípios, aqui a cidade vizinha, Várzea Grande, ainda não fez o dever de casa, que é de fato reconhecer quem estava trabalhando anterior a 14 de fevereiro de 2006, ver a situação daqueles que entraram posterior a 14 de fevereiro de 2006, enfim, falta realmente iniciativa dos executivos municipais para que realmente tomem uma posição de garantir a questão profissional a esses servidores. A questão dos servidores dos agentes comunitários de saúde, eles estão ligados diretamente ao Ministério da Saúde. São servidores do município, mas pagos pelo Ministério da Saúde. Ainda falta dos municípios ter essa ciência da importância desse profissional e regulamentar a remuneração? Olha, eu digo o seguinte, cada R$100 investido na prevenção, eu economizo 1.000 lá na frente no pronto-socorro. Então, quer dizer, falta realmente essa visão melhor ao agente comunitário, ao agente de endemias, que prevenir é melhor do que remediar. Então, assim, a União já se repassa aos municípios R$950 para cada agente comunitário cadastrado. E o que a gente vê na prática é uma remuneração de R$678, a insalubridade e alguns adicionais que os municípios pagam, mas não chega a passar os R$950. Cabe o quê? A própria União custeando toda essa despesa dos agentes e aí ficando de fora a contrapartida do Estado e a contrapartida dos municípios. Então, na realidade, falta realmente a iniciativa dos gestores municipais em valorizar, reconhecer esse belíssimo trabalho prestado por esses agentes que está até diminuindo o gasto dos municípios. Falei que são cerca de 6.000 agentes comunitários de saúde, todos são contratados, todos são servidores efetivos. Nos explica um pouquinho como funciona esse processo de contratação desses agentes. Hoje, na realidade, o próprio Tribunal de Contas, através do último parecer dado de dia 17 de setembro, ele estabelece 3 tipos de vínculo. Através do processo seletivo público, que é através da emenda constitucional 51 e da lei 11.350 e das leis municipais, que é para cargo permanente. Existe a questão da contratação temporária, e anterior a 14 de 8 de 2007 poderia se fazer o processo seletivo por seletista. Então, esses 3 tipos de vínculo. Hoje, atualmente, apenas 2. Concurso público ou temporário. Ou temporário por tempo determinado. A maioria dos agentes hoje estão em quais situações? Eu diria 50%. 50% hoje as prefeituras já se fez a regulamentação dos agentes anterior a 14 de fevereiro de 2006.
já fez processos seletivos para quem estavam trabalhando posterior a essa data, e existem muitos outros municípios que ainda têm a contratação, o vínculo desses agentes por meio de contrato precário. No entanto, há uma data limite para que as prefeituras tenham esse tipo de contrato temporário, é isso? Sim, o tribunal, nesse novo parecer, nesse último parecer, ele estabelece uma data e ele é bem claro nessa normativa, dizendo o seguinte: aqueles contratos que forem se expirando, forem chegando aos seus fins, esse servidor ele tem que ser mandado embora. E colocou-se uma data limite até o dia 17 de setembro de 2014 para que as prefeituras se adequem a essa nova situação. Porque hoje tem que interromper esse vínculo precário de contratação com os agentes. Ou é processo seletivo público ou é processo seletivo público. O senhor falou da questão da falta de vontade política dos nossos gestores. Há uma preocupação, por exemplo, de um inchaço de folha, por exemplo, uma vez que eles teriam que incorporar esses servidores para o quadro de pessoal? Existe aquela preocupação, mas assim, nada melhor do que a gente garantir na lei de diretriz orçamentária para que realmente esses servidores eles saiam da questão contratual e entrem como gasto pessoal da prefeitura sendo servidores públicos. Então é uma questão de trabalhar, é uma questão de se organizar, de administrar de forma correta. Então eu acredito que não causa nenhum impacto, uma vez porque todos esses recursos que vêm já vêm da União para custear esses servidores. Então praticamente um agente ele sai de graça para o município. Pode haver também um impasse relacionado a vontades políticas, no sentido de perder cabos eleitorais ou não, no caso de temporários? Eu brinco o seguinte: quando o agente ele é regulamentado, ele passa por um processo seletivo, ele deixa de ter aquele padrinho político. E aí, como se diz o outro, ele vai estar naquele cargo, ele vai ter aquela função graças à sua capacidade dele ter passado um processo seletivo, e aí, obviamente, aquele político interessado em cabo eleitoral, ele vai perder. Então, quem ganha é a população, quem ganha é a saúde pública, porque na realidade teremos pessoas capazes, pessoas que passou por processo seletivo e que realmente vai contribuir à altura daquilo que o município deseja. Além dos gestores enquanto executivos, há também uma articulação com os legisladores, os deputados estaduais e federais, senadores. Como que os agentes comunitários de saúde têm trabalhado essa relação na cobrança por melhorias? Eu quero até mencionar assim que o sindicato, os agentes, eles estão assim se organizando muito bem. Por exemplo, na data de dia 11, nós lançamos a primeira frente parlamentar estadual aqui em Mato Grosso, em favor do quê? De fazer reuniões, audiências públicas, sentar com os gestores, porque não adianta só ver o direito dos agentes e não sentar com quem está com a caneta lá para poder fazer a coisa acontecer. Então, na realidade, os agentes estão bastante unidos, sabendo o que é agora, por exemplo, hoje o sindicato aqui. Então, assim, os agentes eles estão fazendo aquela mobilização necessária, seja nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na Câmara Federal. Hoje nós temos mobilização aí quase semanal em Brasília para que se faça a regulamentação do piso salarial, do plano de cargo, carreira e remuneração. Enfim, os avanços grandes, a categoria está fazendo de tudo para que realmente os seus direitos na ponta sejam reconhecidos. Tem percebido que os gestores têm de alguma forma cedido? Em partes, eu diria em partes porque assim, às vezes se dá um passo para frente e volta um para trás. Então, mas a luta é essa, a vida é essa e a gente tem sentado com vários gestores para que realmente possa olhar o agente comunitário, o agente de endemias com um olhar diferenciado. Até porque quando eu faço um investimento no agente, eu estou prevenindo, eu estou diminuindo lá na ponta, no pronto-socorro, em grandes cirurgias. Então, quer dizer, a gente quer trazer esse cuidado melhor. Presidente, de quanto é o recurso destinado pelo Ministério da Saúde a Mato Grosso, voltado somente aos agentes? Por cada agente, por cada cabeça, R$ 950. E o que nos deixa triste é que tem... Para cerca de 6 mil, vai dar cerca de 56 milhões? Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro e eu quero dizer assim que
para o município, ele não tem gasto nenhum. 1.600. Veja bem, o Ministério da Saúde, se eu cadastrar um agente, é R$ 950. Cadastrei 10, é R$ 9.500. Então, quer dizer, são situações em que o município ele não vai ter essas despesas. Eu vou ter que tirar, eu vou ter que aumentar o IPTU, vou ter que tirar de algum lugar para poder custear essa despesa. Não, eu fiz o processo seletivo, cadastrei essas pessoas que passaram, naturalmente eu já vou ter esse recurso próprio. Presidente, para encerrar nosso bate-papo, quais são os próximos desafios da categoria? É sentar com cada gestor, é sentar com a AMM, que realmente é a Associação Mato Grossense que está hoje, infelizmente, em Brasília, tentando... Tem ido muito a Brasília buscando Tem ido, recursos. porque assim, na realidade, os agentes vão para um lado tentar a regulamentação da emenda constitucional 63, que é a do piso salarial, a AMM, por outro lado, luta pela não aprovação ou melhorar essa aprovação para que não caia nos executivos a responsabilidade maior de arcar com essas despesas. Então, para nós, um grande desafio hoje é buscar a regulamentação dos municípios que resta a fazer a certificação, a aprovação do piso salarial da categoria. Tá certo, presidente. Obrigada pela presença e pela participação na RDTV. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigada.